Domingo 22 de agosto, estamos começando mais um Evangelituber, nossos 15 minutos de encontro pessoal com Deus na Palavra. Nós vamos ler as leituras da missa de hoje. Vamos à primeira, já que é Josué, capítulo 24. Antes, porém, quero comemorar com vocês o número de inscritos no nosso canal, que está crescendo cada dia. E olha que hoje nós já chegamos ao número de 970 inscritos. Ou seja, faltam apenas 30 inscrições para chegarmos a 1000 inscritos. É um grupo de oração que está faltando. Então, contamos aí com a sua ajuda. Se você não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve agora, já curte, aciona o sininho. No final do vídeo você compartilhe com as pessoas que você conhece, que nesta semana nós vamos chegar aos 1000 inscritos e eu quero fazer uma live especial, trazer violão, trazer cantores e fazermos um dia especial para comemorar os 1000 inscritos, 1000 irmãos que estarão meditando a palavra conosco todos os dias, os 15 minutos de Deus. Aleluia! Vamos então à primeira leitura desse domingo que celebra a comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão em família, e a comunhão em família é celestial. Você vai ver tudo isso. Josué 24, 1. Josué convocou a Siquém todas as tribos de Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais. Eles apresentaram-se diante de Deus. E Josué disse a todo o povo. Agora vamos ao versículo 15. Josué disse assim: Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do Jordão, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos entre todos os povos pelos quais passamos. Agora a segunda parte do versículo 18. Nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Diga comigo, irmãos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos o Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Aleluia. Vamos ao Salmo de hoje, Salmo 33. Salmo 33, nós vamos meditar e vamos rezar esse Salmo. Começando aqui no versículo 2 e 3, depois saltamos do versículo 16 até o 23. Mas eu vou te orientando aqui. Então vamos rezar o Salmo. O Salmo é uma oração. O Salmo não é só para ser lido, é para ser orado. Então oremos, irmãos, juntos esse Salmo. Salmo 33. Ação de graças pela libertação recebida. Bendirei continuamente o Senhor. Seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se a minha alma no Senhor. Ouça-me os humildes e se alegrem. Eu amo essa frase. Ouçam-me os humildes e se alegrem. Glória a Deus. Vamos agora lá para o versículo 16. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos atentos aos seus clamores. São Pedro pregou isso na sua primeira carta. Hoje, quando eu estava pregando lá no grupo Betel, eu li uma passagem da primeira carta de Pedro, onde ele está citando esse versículo aqui. Que o Senhor ouve os clamores dos justos. Então, se nós somos justos, Deus ouve a nossa oração. Não é ouvir de chegar às ondas sonoras no ouvido, não. É ouvir de atender. Deus atende, né, os clamores dos justos. Versículo 17. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias. O Senhor está perto dos contritos de coração
e salva os que têm o espírito abatido. Olha que lindo. Deus salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas o livra o Senhor. De todas o livra o Senhor. Versículo 21. Ele protege cada um de seus ossos e nenhum só deles será quebrado. E aqui esse é um versículo messiânico, porque quando Jesus estava na cruz, os soldados se aproximam de Jesus para quebrar-lhe as pernas, mas ele já tinha morrido. Então, não quebraram as pernas de Jesus para cumprir esse versículo. Ele protege cada um de seus ossos, nenhum só deles será quebrado. Versículo 22. A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos, não será punido quem a ele se acolhe. Amém. Aleluia. Muitas promessas nesse salmo, graças a Deus. Agora, a segunda leitura desse domingo. Efésios, capítulo 5, versículo 21. Efésios 5, 21. Deveres recíprocos dos esposos. Atenção que essa leitura aqui vai fazer uma comparação entre a união de esposo e esposa e a união de Deus com a igreja. Paulo fica até, pelo que ele escreve aqui, ele fica até emocionado de fazer essa comparação da união matrimonial com a união de Deus com o seu povo no céu. Vamos ler então. Efésios 5, 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Então, o marido é o chefe da mulher? Sim, mas ele é chefe como Jesus é chefe da igreja. E Jesus, com relação à igreja, disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, assim, o homem é o chefe da mulher, assim como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, do qual ele é salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, olha a comparação aqui, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Agora vamos falar com os maridos. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa. Apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a gente pensa assim, bom, a mulher ser submissa ao marido é uma coisa difícil. Daí chega para o marido, Deus fala: amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Aí é mais difícil. Amar como Cristo amou. Cristo se sacrificou, Cristo se doou, morreu pela igreja. Versículo 28. Assim os maridos devem amar as suas mulheres, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja. Agora, essa é a comparação. O homem alimenta e trata a esposa como se estivesse tratando o seu próprio corpo. O homem cuida do seu corpo, alimenta e trata o seu corpo. E Jesus, com relação à igreja, faz a mesma coisa. Ele trata e alimenta a igreja. E essa é a comparação que ele faz aqui. Como Cristo faz a sua igreja. Como Cristo faz a sua igreja o quê? Alimenta e trata como a seu próprio corpo. Jesus trata a nós, igreja, alimentando-nos, tratando-nos como a seu próprio corpo, porque verdadeiramente nós somos membros do corpo de Cristo. E aí ele continua aqui no versículo 30. Porque somos membros de seu corpo. Versículo 31. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aí vem a união matrimonial. E os dois constituirão uma só carne. Gênesis 2, 24. Esse mistério é grande, aí que Paulo se dá conta quando se trata da união de Jesus com a igreja. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja.
porque ambos formarão uma só carne. E aí nós estamos falando do corpo de Jesus, a Eucaristia, que é para nós carne. E aí Jesus vai se tornar, unindo com a igreja, uma só carne. É isso que impressiona Paulo. Ele diz: esse mistério é grande. Quero dizer, com referência a Cristo e a igreja, o homem se unirá à sua mulher e os dois constituirão uma só carne. Essa é uma palavra eucarística. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Evangelho, senão não vai dar o tempo aqui que nós combinamos 15 minutos. Evangelho de hoje, Evangelho de São João, deixa eu só conferir aqui. São João, capítulo 6, versículo 60 ao 69. A reação dos discípulos. Veja, irmão, Jesus tinha acabado de dizer que o corpo dele era verdadeiramente uma comida, sua carne verdadeiramente uma comida e seu sangue uma bebida, e que todos deviam beber do seu sangue e comer do seu corpo, para entrar na vida eterna, para não morrer. E aí, a reação foi estranha, porque as pessoas entenderam que era para comer a carne de Jesus e o sangue de Jesus, e elas falaram: esse homem é louco, isso é muito duro, quem que pode suportar isso? E abandonaram Jesus, pararam de seguir Jesus. No entanto, Jesus não chamou eles para trás para dizer: não, vocês entenderam mal, não é o meu corpo, é só um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Jesus não chamou ninguém para trás, ele viu que eles entenderam que era o corpo e o sangue e deixou que eles fossem. E ainda chegou para os outros que ficaram, os apóstolos, dizer: vocês também não querem ir? E aí Pedro diz: mas para onde que nós vamos? Quem promete a vida eterna é só o Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. E a palavra de vida eterna é: quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida, e eu o ressuscitarei no dia final. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Muitos dos seus discípulos, ouvindo-o, disseram: isso é muito duro, quem pode admitir? Sabendo Jesus que os discípulos murmuravam, por isso perguntou-lhes: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito é que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. É Deus que nos leva a Jesus, é Deus que nos concede. Por isso que alguns ouvem as mensagens e são tocados, outros ouvem a mesma mensagem e não são tocados. É aqueles que o Pai atrai. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele, abandonaram Jesus. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a celebração eucarística, a missa, é esse encontro do Cristo com sua carne e seu sangue com a igreja que somos nós. E essa união do corpo e sangue de Cristo com a igreja que somos nós é comparável ao matrimônio, para que sejamos um. Essa foi a oração de Jesus, para que sejamos um, ou seja, uma só carne, um só corpo, sejamos um só corpo como no matrimônio. E essa foi a oração de Jesus, para que seja um como eu e tu, Pai, somos um. Amém, irmãos? Que tenhamos uma missa maravilhosa em comunhão com o Senhor. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! Irmão, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece e que gostam da palavra de Deus. Ajude a evangelizar. Fica com Deus.